capítulo 19 do Evangelho de São Mateus, em que Cristo fala sobre essas duas vocações tão fundamentais na vida da igreja. A vocação ao casamento e a vocação ao celibato. Diz-nos o texto que alguns fariseus aproximaram-se de Jesus para o tentar e lhe perguntaram: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? A que eles estão se referindo? Aqui. Eles estão se referindo ao costume que havia naqueles dias de que, quando o homem quisesse, ele podia repudiar a mulher. Ele podia simplesmente despedi-la como um funcionário, dando a ela uma carta de repúdio, e ela ficava livre para casar com outro homem. Então não é um divórcio tal como nós entendemos na modernidade. É um repúdio. Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, no princípio, os fez homem e mulher? Isso é importante, porque sempre tem alguém que diz que Jesus nunca falou sobre o tema, por exemplo, do relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. E não é verdade. Ele não falou diretamente. Mas, aqui, por exemplo, ele disse: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse, citando o livro do Gênesis: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Jesus, desse modo, fundamenta o matrimônio sobre o princípio da natureza. Ou seja, homem e mulher se complementam, e dessa complementariedade biológica, psicológica, anatômica, etc., Deus se serve para continuar a sua obra de criação, trazendo novos seres humanos ao mundo. Esse é o princípio do matrimônio. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher, ou seja, dar uma certidão de repúdio e repudiá-la, por causa da dureza do vosso coração. Por quê? Veja, se a mulher fosse repudiada sem uma certidão de repúdio, ela não poderia casar de novo e, naquelas sociedades, morreria de fome. Viraria mendiga, viraria prostituta, e assim por diante. Então, o único modo de remediar aquela situação era justamente garantindo que, pelo menos, ela ficava livre para casar-se novamente. Mas de Jesus: é por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. Mais uma vez, Jesus remete ao princípio. Ele volta ao princípio. Ele estabelece o paradigma do Gênesis como princípio inalterável da constituição do matrimônio. E daí retira um princípio moral. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério.
Esse versículo 9 pode ser traduzido de muitos modos, por causa de uma palavra que aqui aparece, que é a palavra porneia. Jesus diz: por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de porneia, e se casar com outra, comete moicheia, que é adultério. Então, nós temos aqui duas palavras que indicam uma diferença. Jesus menciona adultério no final da frase, e antes ele menciona a palavra porneia. Porne, em grego, é prostituta. Portanto, a palavra porneia é traduzida, em geral, como imoralidade sexual, como fornicação, porque fornicação é uma espécie de nome genérico para os pecados de luxúria, né? Esse nome vem do fato de que na Grécia Antiga, as pessoas que se prostituíam ficavam debaixo de algumas cúpulas que tinham a forma de forno nas pontes dos rios. Então, aí veio o nome fornicar, né? Porque tinha esse nome de fornate, né? Um formato que remetia a forno. Eu não sei se em Roma ou na Grécia, uma das duas localidades. Portanto, o que o Senhor está dizendo aqui é que, no caso de um matrimônio imoral, no caso de um matrimônio promíscuo, no caso de um matrimônio todo feito de desonestidade desde a sua origem, que é, por assim dizer, geneticamente pornográfico, aí é lícito casar-se novamente. A igreja reconhece muitos casos em que você tem um matrimônio inválido. Simplesmente não foi válida a celebração, porque os nubentes não tinham o propósito de se casar, casaram apenas por uma obrigação, ou casaram por razões de atração física, mas não tinham nenhum tipo de compatibilidade. Recai sob esse tipo de matrimônio, quer dizer, um matrimônio que é tão somente feito da exterioridade e que muitas vezes está marcado pela infidelidade, está marcado pela devassidão desde a sua raiz. Portanto, não tem validade. A palavra porneia sempre foi interpretada pelos pais da igreja ocidental, pelo menos, nesse sentido. No sentido de uma união, por assim dizer, promíscua, indecente. Essa realmente não vale como casamento. Os discípulos disseram assim a Jesus. Claro, Jesus tinha dito que quem repudiar a mulher e casar com outra comete adultério. Isso significa o quê? Uma vez que você casou, você é obrigado a ficar casado. É o que ele está dizendo. E aí os discípulos concluem: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. É interessante que Jesus não diz assim, não, imagina, que isso, vale a pena sim. Não, não. Jesus responde, nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. E aí ele começa a falar sobre o celibato. Vejam, o que Jesus está dizendo é que
para muitas pessoas, casar-se é uma necessidade. A pessoa tem a necessidade real do matrimônio. Não consegue viver uma vida sozinha. Não consegue viver uma vida sem ter alguém ao lado. O matrimônio, muitas vezes, é uma necessidade. Às vezes é uma necessidade de tipo psicológico e, às vezes, é uma eventualidade afetiva. Quando, por exemplo, duas pessoas se conheceram, se apaixonaram e resolveram ficar juntas para sempre. Então, também, nesse caso, o matrimônio se apresenta como uma espécie de necessidade, mas uma necessidade afetiva, existencial, por assim dizer. Então, essas pessoas, essas que realmente têm necessidade de casar-se, é o que diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios: é melhor casar do que abrasar-se. O casamento é uma coisa santa. Então, para quem realmente precisa, para quem tem esse chamado de Deus, é uma coisa santa e que deve ser abraçada com todo o amor e como um caminho de santidade. Porém, continua Jesus, com efeito, existem eunucos que nasceram assim, outros que os homens assim os fizeram, e outros ainda que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. A palavra eunuco, no grego, vem de duas palavras. Euno, que é cama, erro, que é guardar. Então, o eunuco é o guarda da cama, ou aquele que se guarda da cama. Ou seja, aquele que não se deita com alguém. Jesus apresenta 3 casos de eunuco. Primeiro é quem nasce assim, quem nasce com algum tipo de deformidade genital, por exemplo, quem nasce incapaz para o casamento. Existem pessoas que nascem assim. Eu, por exemplo, conheci pessoas que têm problemas sérios de saúde, que simplesmente não podem jamais ter nenhum tipo de relação íntima. Podem morrer do coração. Conheci uma senhora muito velhinha, que passou a vida inteira em completa virgindade, pelo simples motivo de que ela tinha um grave problema de coração e, portanto, não podia ter relações íntimas. Morreu virgem. Há muitas pessoas que são assim. Por uma dificuldade qualquer, nascem, por assim dizer, impotentes. Outros são feitos assim pelos homens. Aqui Jesus está falando dos eunucos, que eram os homens castrados, que existiam na antiguidade. Eram os guardas dos haréns, eram funcionários de alta confiança, eram homens castrados. Mas notem, algumas pessoas interpretam esse segundo tipo de eunuco como, por exemplo, pessoas trans na antiguidade. Só que não é assim. Por quê? Porque esses eunucos, eles simplesmente não conseguiam praticar a sexualidade. Eles eram obrigados, por razões fisiológicas, uma vez que foram castrados, a não terem nenhum tipo de afeição sexual. Então, não tem nada a ver com opção sexual ou com identidade sexual. Era uma cultura abjeta que existiu naquele tempo e que, graças a Deus, foi varrida pela igreja, no Ocidente, sobretudo. Acho que em alguns lugares do mundo ainda existe, mas são muito poucos. Na antiguidade era bastante frequente. E, por último, os eunucos que se fizerem eunucos por causa do reino dos céus. Ele utiliza aqui a palavra eunuco no sentido propriamente literal. Aqueles que
se guardam do leito, aqueles que não se deitam com ninguém, por causa do reino dos céus. E é aqui a vocação ao celibato. Agora, o que significa o celibato nesse contexto? Jesus diz, o celibato é por causa do reino dos céus. É aquele celibato que havia na igreja primitiva em que a urgência de pregar, a urgência de evangelizar, a urgência de levar a Deus, a urgência de fazer Cristo conhecido, é um negócio tão ingente, tão impositivo, tão forte no coração de algumas pessoas, que o casamento se torna para elas uma prisão. Torna-se para elas uma espécie de limitação. É como se você quisesse prender uma águia dentro de uma gaiola. Não dá. Você não consegue prender o gigante dentro de uma caixa, de uma lata de ervilhas. A vocação ao celibato, portanto, ela tem a dimensão do reino dos céus. E quando Jesus se chama e chama aos seus que renunciaram ao casamento, porque no Evangelho de São Lucas, os apóstolos, quando falam sobre as renúncias, recebem também, como resposta de Jesus, o seguinte: quem tiver deixado casa, irmãos, mulher, portanto, eles abandonaram as suas mulheres. A verdade é essa. Ele possivelmente está fazendo referência, como explica magnificamente o Monsieur Hyde, um estudioso do celibato, um alemão muito perito no assunto, há um certo apelido depreciativo que colocaram em Nosso Senhor e nos apóstolos. Viam aqueles homens todos juntos, caminhando, o pessoal começou a chamar, são os eunucos, porque eles não têm mulher. Então, consultando um aparato exegético, o Monsieur Hyde chegava a essa conclusão de que Jesus utiliza essa expressão aqui em referência a um xingamento que ele abraçou e levou para o seu sentido literal. Existem aqueles que se afastam do leito, que se privam do leito por causa do reino dos céus, porque entendem a supremacia do reino dos céus. Ou seja, em ambos os casos, Nosso Senhor não está falando de nenhum tipo de romantismo. Por exemplo, ele não está falando do casamento como uma coisa maravilhosa. Não. O casamento é um fato da vida, em que o homem e a mulher se casam para constituir família. E se gostam, às vezes mais, às vezes menos. Mas esse realismo nos priva de um certo sonho, uma certa utopia de um casamento perfeito. Ah, como eu queria que o meu casamento fosse maravilhoso, fosse com um reflexo do casamento de Maria e José, e não sei o quê, que fôssemos apaixonadíssimos. E existem pessoas que são realmente muito infantis nessas coisas. Passam a vida inteira sonhando com alguém do passado, que foi idealizado, ou passam a vida inteira almejando encontrar, por exemplo, um príncipe encantado, uma princesa, etc. Tudo mentira, tudo bobagem, tudo ilusão, tudo auto-engano. Não existe príncipe, não existe princesa. Só existe gente normal, que tem defeitos e virtudes. E quando você casa com alguém, você precisa abraçar a missão do casamento como a missão da sua vida. Ou seja, o divórcio continua sendo um pecado. É preciso lutar pelo casamento.
Ah, mas é difícil. Ah, meu marido dá problema, a minha mulher... fazer o quê? Se fosse com outro, também daria. Talvez outros problemas. Mas é assim, que Deus uniu o homem não separe, é uma só carne. Isso é assim pelo bem da família. Os filhos têm direito de ser educados pelos seus pais. Os pais têm obrigação de se unirem para educar os seus filhos. E é por isso que a igreja é tão cuidadosa quando ela diz que, na sua moral sexual, que o ato conjugal não pode ser feito fora do matrimônio entre homem e mulher, que ele tem que ser destinado à procriação, ou pelo menos não pode ser esterilizado voluntariamente, justamente porque aqui nós estamos jogando com a fonte da vida. Isso é muito sério. Isso empenha a existência de pessoas inteiras. Ou seja, quando um homem e uma mulher se unem, eles são resultado de milhares de gerações passadas, que estão se cruzando no tempo e no espaço para a continuação do milagre da vida. Isso só se dá no casamento entre homem e mulher. Portanto, fora do casamento, todo uso da faculdade sexual é condenável. Sozinho, em grupo, com pessoas do mesmo sexo, do outro sexo, não é um bicho de 7 cabeças. O uso da faculdade genitiva, da faculdade sexual, só é isso dentro do casamento. Ponto final. No mais, a castidade é lei para todos os cristãos. O que não significa que nós não caiamos, que nós não tenhamos dificuldades, que nós não tenhamos que lutar. Mas também nós temos que entender que o casamento não é o país das maravilhas. Então, por exemplo, uma pessoa que por algum motivo ficou sem casar, foi abandonada pelo seu cônjuge, ficou viúva, e tem viúva de marido vivo também, e viúvo de mulher viva também. Então, isso não é uma desgraça absoluta. Não é. Muitas vezes, a solidão é uma bênção de Deus. Nos permite ter uma liberdade interior para nos dedicarmos ao reino de Deus. A cobrança que existe sobre os solteiros é um negócio absurdo. Que você tem que casar, que você tem que arranjar alguém, que você tem que ir atrás. E se a pessoa não quiser? Se ela não tiver chamado para isso? Se ela não tiver interesse para isso? Se ela estiver bem sozinha? O celibato é uma vocação também, não necessariamente uma vocação ao sacerdócio. Há muitos leigos que são celibatários felizes, e que vivem bem o seu celibato, como entrega a Deus e aos outros. Ou seja, assim como o matrimônio não pode ser idealizado, o celibato também não deve ser idealizado. Não vai aparecer um anjo do céu me chamando para o celibato, não vai acontecer nenhuma aparição extraordinária me convencendo de ser celibatário, eu não vou ter uma espécie de inapetência sexual que me permita abraçar tranquilamente o celibato, eu não serei uma pessoa assexuada para ser celibatário, não tem nada a ver com isso. Assim como o casamento é uma coisa que acontece, o celibato é uma coisa que acontece. Acontece por quê? Porque alguém é grande demais para o casamento, porque alguém, por alguma razão, não acha uma coisa tão importante. Muitos filósofos, a maioria dos filósofos, ao longo da história, foram celibatários, por opção. Porque são pessoas que estão ocupadas mais com questões abstratas, e aí não conseguem se dedicar a um casamento, às lides de um matrimônio. Esses dias mesmo alguém me dizia, minha mulher não deixa eu estudar. Eu falei, a sua e todas as outras, porque se o homem está lá em casa parado, a mulher quer conversar com ele. É assim que funciona.
Então, o fulano gosta muito de estudar, gosta. Muitas vezes vai ter vocação ao celibato, vai ser melhor para ele isso. Vamos pedir ao Senhor que nos conceda um grande realismo em relação a essas duas grandes vocações na igreja. Que os casais não se desencorajem, superem as suas dificuldades e muitas vezes vão ter que perdoar coisas terríveis, faz parte da cruz do casamento. E que os celibatários permaneçam firmes e fiéis no seu compromisso de amor a Deus, porque por um chamado divino, eles foram feitos um pouco maiores do que o casamento e precisam servir com mais generosidade à humanidade, a Cristo, à igreja, a todas as almas.